Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez no nosso devocional, muito feliz com sua presença também aí do outro lado. E hoje eu vim trazer um devocional relacionado à nossa área sentimental. Eu acho que esse assunto é um assunto muito extenso, né? Então, quanto mais a gente falar, mais assunto vai surgir. Então, provavelmente eu vou fazer vários vídeos relacionados a esse assunto, por base naquilo que a palavra também nos ensina. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que sempre consultar a vontade de Deus. Qualquer escolha que a gente for tomar, primeiramente a gente deve consultar a vontade de Deus. Então, o meu primeiro conselho do nosso devocional para você hoje é, primeiramente, se apaixone por aquilo que a pessoa é de verdade, e não pela estética dele, não pela beleza exterior dela, mas por aquilo que ela é por dentro, pelo coração dela, pelas atitudes dela, porque são as atitudes que vai dizer quem realmente a pessoa é. Segundo conselho, quando você estiver conhecendo alguém, não se precipite para entrar num relacionamento. Sim, gente, eu sei que é complicado, eu falo por mim, é muito complicado, mas quando a gente tá buscando direcionamento de Deus, eu te garanto que Deus, ele revela tudo. Deus, ele revela tudo aquilo que está em oculto. Então, quando você estiver conhecendo alguém, peça para Deus te mostrar verdadeiramente quem é a pessoa que você está se relacionando. Pede para Deus mostrar como é o coração dessa pessoa, porque eu te garanto que ele vai te mostrar, não sei de qual forma, mas vai. Não adianta nada a gente querer alguém muito bom para nossas vidas, uma pessoa que vai nos amar, nos respeitar, vai ser fiel a nós, temente a Deus, alguém compatível com as características que cada um tem a sua, e a gente não está preparado para amar verdadeiramente aquela pessoa. Então, durante o tempo da espera, a gente deve focar em nós mesmos e nos amar, cuidar de nós, nos redescobrir, reconectar com nós mesmos, olhar para dentro de nós, ver se tem alguma ferida que tá lá dentro ainda, que só foi tampada, mas realmente não foi curada, curar os nossos traumas e nos preencher, sermos felizes sozinha, completa, porque quando aquela pessoa que a gente sonha, que a gente deseja chegar na nossa vida, a gente vai estar assim, preparada para amá-la verdadeiramente. Porque uma bênção na hora errada, ela vira uma maldição. Então não adianta nada a gente querer alguém do nosso lado se a gente não estiver preparado para estar vivendo aquilo que essa pessoa também deseja viver. Então, antes de você ficar com pressa para ter alguém na sua vida, procure se amar mais, se conhecer mais, viver verdadeiramente para Deus, porque tem uma palavra que eu sou apaixonada que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E já ligada nessa palavra tem aquela que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Então, continua você servindo a Deus, buscando a Deus, fazendo o melhor para Deus. E no tempo certo, Deus vai colocar alguém no seu caminho. Então, meu segundo conselho é pra gente não se precipitar. Agora, o terceiro conselho, gente, que eu falo, se eu tivesse esse conselho lá atrás, eu acho que eu teria evitado muitas coisas. Mas, na verdade, eu tive. Mas, quando a gente tá afim de alguém, a gente ignora todos os conselhos, né? A gente parece que põe um tapa nos nossos olhos assim, ó, e só olha pra frente. As pessoas que estão do nosso lado nos alertando, nos aconselhando, a gente não consegue ouvir. Às vezes entra aqui, sai aqui, e por isso que a gente quebra a cara, né? Então, meu terceiro conselho pra vocês: nem tudo que reluz é ouro. Gente, é um tapa na cara, isso é real. Porque tem muitas pessoas que têm a aparência de pessoas boas, que vai te amar, carinhoso, amoroso, fala bonito, simpático, às vezes é até dentro da igreja, mas na prática tem um coração sujo, um coração imundo, um coração que desagrada a Deus. Então não se deixe deslumbrar por palavras bonitas. Não se deixe. Lembre-se, o diabo, ele nunca vai vir em forma de diabo. Satanás, ele era um anjo de luz. Então, nem sempre aquele que chega perto de você e diz que tem intenções boas com você, realmente tem. Então, peça para Deus, toda vez que alguém aproximar da sua vida, para Deus revelar o coração da pessoa. Porque a palavra nos diz que Deus, ele não olha como o homem vê. Deus, ele olha o coração, o homem olha a aparência. Isso é de nós.
Quando a gente tá conhecendo alguém, a gente olha o quê? A aparência, o exterior. Mas Deus, ele vê o interior. Então, se você pedir pra Deus mostrar o coração dessa pessoa que você tá conhecendo, mostrar realmente quais são as intenções dela, não deixar você ser enganado, eu tenho certeza que Deus vai te revelar. Eu sou a prova viva disso, gente. Deus mostra. Tá, Deus te mostrou. Agora vamos pra quarta dica. Deus te mostra. O que você tem que fazer? Não ignore a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus e das pessoas que te amam e estão do seu lado. Gente, essa é a maior dica que eu tenho pra dar pra vocês também. Eu já quebrei muito a minha cara, porque, como eu disse, eu ignorava a voz de Deus e a voz das pessoas que estavam do meu lado. Eu já entrei em 2 relacionamentos contra a vontade de Deus. Mas foi falta de aviso? Não foi. Deus sempre me avisou, Deus sempre me mostra. Gente, Deus sempre me mostra. Eu tenho uma conexão tão grande com Deus que eu não sei de qual forma, mas Ele sempre dá um jeito de me mostrar. Por favor, não ignore quando Deus te mostrar. Dê sempre ouvido aquela vozinha que tá dentro do seu coração dizendo: se você prosseguir, você vai bater, vai dar merda. Não ignore essa vozinha. Porque, gente, depois que a gente ignora a voz de Deus, as consequências é grande. Eu sei que quando a gente tá apaixonada, quando a gente tá gostando de alguém, a gente fala: não, é ele, idealiza o homem dos nossos sonhos. Mas, gente, não tem como a gente fugir das consequências. Então, seja sábio, não deixa o seu coração, os seus sentimentos dominarem você. Tudo aquilo que você não controla te domina. Então você tem que controlar os seus sentimentos. O nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Então não se iluda por aparência, por palavras bonitas, por gestos bonitos. Se você observar sinais de que essa pessoa não é pra você, não ignore. Já logo toma um rumo, segue sua vida, não fica perdendo tempo, porque eu já perdi muito tempo da minha vida esperando pessoas erradas consertarem os seus caminhos, porque eu tinha a esperança de que era a pessoa que iria dar certo, mesmo eu vendo que não era, que Deus já estava me mostrando, eu ficava insistindo. E a mesma coisa que dá murro em ponta de faca, a gente só machuca. Essa é minha outra dica pra vocês. Bom, acho que eu já falei 5, né? Acho que sim, 5 dicas. Agora eu vou para a próxima dica para você que tá conhecendo alguém ou que tá esperando em Deus. Bom, gente, a palavra vai nos dizer que os planos de Deus são maiores que o nosso, né? Então, tudo aquilo que Deus faz, Ele faz pensando no amanhã também. Nós já fazemos, a gente pode até pensar no amanhã, mas a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Já Deus, ele sabe o hoje, o amanhã, o depois, ele sabe. Então, eu quero dizer para vocês que acima dos seus planos, o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Então, às vezes, aquilo que Deus quer para você não é o que você quer para sua vida, mas eu te garanto que vale a pena você seguir a vontade de Deus. E por conta disso, a gente vê nos nossos meios mesmo muitas pessoas que têm sofrido por essas escolhas erradas, por conta de relacionamentos errados, relacionamentos frustrados, tem pessoas com depressão, pessoas com ansiedades, pessoas totalmente desestabilizadas, porque o nosso coração, o nosso sentimento afeta todas as outras áreas. Quando a gente não tá bem com nós mesmos, quando a gente não tá bem com os nossos sentimentos, a gente não tem disposição para estudar, não tem disposição para trabalhar, não tem disposição para absolutamente nada. Então o inimigo, ele tem afetado a área sentimental de muitas e muitas pessoas. Então vamos orar, vamos vigiar, vamos ser prudentes, não vamos entregar o nosso coração para qualquer um. Nosso coração é um tesouro para Deus. Gente, se você soubesse o tamanho do valor que você tem para Deus, você não ficaria chorando por qualquer um, você não ficaria se humilhando por atenção de qualquer um. Deus, ele te ama, ele tem o melhor dessa terra para você. O cara ou a mulher que for digna de ter você do lado tem que trabalhar muito por isso. Você não pode entregar seu coração para qualquer um. Você tem que se valorizar, você tem que se amar, você é preciosidade de Deus. Então eu tenho certeza que Deus, ele se preocupa com a nossa área sentimental. Deus, ele se preocupa com o nosso coração. Deus, ele tem o melhor para todas as áreas da nossa vida. Então não aceite um amor, tanto faz. Você tem que ser prioridade na vida da pessoa. A pessoa tem que te amar, tem que te cuidar, te valorizar. Então minha dica para você agora, que eu acho
acho que é a sexta, né? Sexta ou quinta, né? É: não aceite menos do que você merece. Não aceite menos do que você merece. Você merece muito, você merece mais. A palavra nos diz que mulher virtuosa onde achará, o seu valor excede de rubis. Isso é tanto para mulher quanto para o homem. Ninguém mais do que você deve se valorizar a ponto de olhar para uma situação, olhar para alguém e falar assim: eu não mereço isso, eu não mereço estar aqui, eu não mereço esse alguém do meu lado. Então, diante de qualquer sinal de desvalor, fuja, tá? Principalmente no início do relacionamento. Quando você estiver conhecendo alguém, você vê características nela de que ela é uma pessoa que não te valoriza, que não reconhece o seu valor. Não insista, gente. Não se insista antes que você se apega mais e aí fica pior. Eu quero estar lendo uma palavra lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que vai nos dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, te diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Gente, às vezes você tá idealizando alguém com as características que você deseja, tá até pensando em alguém, e aquilo que Deus tem para sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Eu acredito, como eu vi um dia no podcast falando, que Deus, ele não tem uma pessoa certa só para cada um de nós. Porque já pensou, se a pessoa certa que ele tem para mim se envolver com outra, eu me ferrei. Porque ele escolheu viver com outra e eu vou ficar sem ninguém? Não. Eu acho que Deus, ele tem várias pessoas boas que surgem no nosso caminho. E somos nós que vamos analisar através do conhecimento, da sabedoria do Espírito Santo, que ele vai nos revelar quem são essas pessoas boas. E aí nós decidimos se queremos ou não elas nas nossas vidas. Então, lembre-se, Deus não escolhe ninguém para nós se relacionar. 7ª dica do vídeo: Deus não escolhe por nós, somos nós que devemos escolher. Então não fique esperando Deus entregar um homem na sua frente e falar: esse é o meu escolhido, ou uma mulher na sua frente e falar: essa é a sua escolhida. Não, Deus não interfere, mas ele coloca pessoas boas nos nossos caminhos e nós decidimos se queremos ou não se relacionar com elas, certo? Mas sem a sabedoria de Deus, nós não conseguimos identificar quem é quem, porque como eu disse, nós olhamos com os nossos olhos carnais, mas através da sabedoria do Espírito Santo a gente consegue olhar o coração e as intenções de cada uma delas. Nós não devemos se apoiar no nosso próprio entendimento. Às vezes a gente olha para alguém e fala: é ele. Nossa, é essa pessoa que eu quero. Trabalhador, da igreja. Nossa, um cara educado, um cara gentil, uma moça bonita, uma moça gentil, uma moça esforçada. Esse é o seu entendimento, porque tá te mostrando aquilo que ele quer te mostrar. As pessoas só nos mostram aquilo que elas querem nos mostrar. Não se iludam, gente. Elas só vão mostrar aquilo que elas querem nos mostrar. Mas Deus sabe a intenção das pessoas e o coração delas. Então não se deixe enganar pelo seu coração e nem se apoie no seu próprio entendimento, ok? Gente, e já tô quase finalizando, porque esse vídeo tá bem longo. Como eu disse, eu vou tentar fazer outros vídeos. E eu quero dizer pra vocês uma coisa que eu acho muito, muito importante. Quando a gente tá totalmente feliz consigo mesmo, realizada, completa, as coisas fluem. Não precisa de você ficar correndo atrás de ninguém, não precisa de você ficar procurando alguém, não. Quando você menos esperar, quando você estiver aí contemplando a sua vida com Deus, consigo mesmo, feliz, realizado, vai surgir alguém no seu caminho equivalente ao que você merece, nem menos e nem mais, no nível que você merece, e que você também vai estar na mesma sintonia, preparado para viver verdadeiramente esse amor. Não precisa ficar se expondo, não precisa ficar se jogando pra cima das pessoas. Eu sei que é difícil, gente, eu já tive várias fases na minha vida. Já tive 2 relacionamentos, tenho 26 anos, e os meus 2 relacionamentos foi muito frustrante. Vou falar bem breve, mas eu vou fazer um vídeo para falar mais para vocês. Foram 2 relacionamentos contra a vontade do Senhor. Foram relacionamentos de julgo desigual. Esse é um do conselho que eu quero dar para vocês. Não entre em relacionamento de julgo desigual. Tem uma palavra que vai nos dizer assim:
2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se ponha em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Então, se você é alguém da presença do Senhor e está se relacionando com alguém do mundo, não faça isso. Conselho próprio. Os meus 2 relacionamentos foram com pessoas do mundo. E na minha esperança, eu iria conseguir salvá-los, eu iria conseguir levá-los para a presença do Senhor. E um deles realmente foi, batizou, foi para a igreja, mas foi só a gente largar, voltou para o mundo. E eu falo que foi uma das piores experiências da minha vida, porque no fim, quase que eu acabei perdendo a minha salvação. Porque as luzes com as trevas não dá certo, gente, não dá. Então não insista em um relacionamento desigual, é fundamental pra gente. Deus, ele, quando criou Adão, criou o mundo, criou Adão, ele disse que não era bom que o homem ficasse só. E ele criou a Eva. Mas quando Deus cria Eva, ele diz que iria criar alguém que o auxiliasse, o correspondesse, fosse companheira dele. Então, gente, é o mínimo que a gente precisa. Alguém que nos auxilie, alguém que nos corresponda, alguém que proceda da mesma fé que nós, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. E como eu disse, não é simplesmente porque a pessoa tá na igreja que é ela, não, porque tem muitas pessoas enganando outras. Então peça a Deus sempre o direcionamento, sabedoria, para não ser iludida, para não deixar os seus sentimentos te iludirem. Gente, de verdade, eu tenho me decepcionado muito com essa geração. São pessoas que são muito rasas, literalmente. Pessoas que mostram querer alguma coisa e depois as intenções não coincidem com aquilo que elas falam. Mas eu tenho certeza que Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos protege, ele tem o melhor para nossas vidas. E jamais se esqueça, gente, que a base do nosso relacionamento deve ser Deus. Jamais perca a santidade no seu relacionamento. Procure alguém que ame mais a Deus do que você mesmo. Gente, eu vou abrir para vocês. Toda vez que eu oro a Deus, eu peço na minha oração várias características da pessoa que eu desejo para Deus. Não é ser exigente, porque a palavra fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Então a gente tem que pedir sim para Deus. E eu peço com fé que ele tá preparando. E eu falo, Deus, eu quero alguém que ame mais a ti do que a mim mesmo. Porque pensa, gente, se o homem sabe amar a Deus, ele vai saber o que, gente? Ele vai saber amar muito mais a mulher da vida dele. Então eu sempre peço pra Deus, não sou egoísta. Eu sempre falo, Deus, eu quero um homem que ama mais a ti do que a mim mesmo. Um homem temente a ti. Relacionamento, gente, é pra casar. A gente namora pra casar. Se você namora por namorar, você tá fazendo perda de tempo na sua vida. E um casamento, ele é para a vida toda. Então eu acho fundamental que Deus, ele participe desde o encontro até o dia do ato do casamento e durante ele até o fim. Então eu creio que Deus, ele tem preparado uma pessoa boa para sua vida, porque ele não quer que os filhos dele casem com qualquer um para poder logo largar. Não, então ele tem o melhor para sua vida. E só para finalizar, porque o vídeo ficou bem longo, lá no livro de Jeremias 29:11 vai nos dizer: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, te diz o Senhor, planos de paz, de te fazer prosperar, planos que não causam dores e de lhe dar esperança em um futuro. Então os planos de Deus para sua vida são bem maiores do que você pode imaginar. Então creia, Deus, ele tá cuidando de tudo e principalmente do seu coração. Não entregue seu coração para qualquer pessoa, não entregue. Você tem um grande valor para Deus e eu tenho certeza que na hora certa ele vai fazer com que você consiga viver verdadeiramente o amor que você tem pedido a ele. E lembre-se, gente, que não existe pessoa perfeita, não existe príncipe encantado, não existe. Todos nós temos defeito, todos nós temos imperfeições, mas Deus sendo a base da nossa relação, ele vai nos moldando, ele vai nos preparando para que quando as imperfeições surgirem, quando as dificuldades vierem, a gente não venha focar somente nelas, mas as qualidades, elas são capazes de suprir os defeitos, porque se você ficar esperando uma pessoa perfeita, você nunca vai conseguir se relacionar com ninguém, porque nem você é, como você quer exigir alguém perfeito. Mas a gente vai aprender a amar até as imperfeições dessas pessoas, e principalmente só da gente ter a confirmação de Deus de que é a pessoa, de que vai ser da vontade dele, a gente olha para essas imperfeições
e consegue amar assim como Jesus, né? Como Deus nos ama. Mesmo sendo imperfeito, Ele nos ama como somos. E o amor é isso, é a gente amar inclusive as imperfeições, a inutilidade da pessoa. E foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero que Ele continue falando grandiosamente com cada um de vocês. Um beijo no seu coração e tchau, tchau!